Vamos para mais um vídeo. O assunto hoje é muito especial, porque é o assunto que eu mais gosto de estudar na vida. Vamos falar sobre obesidade e compreender que a obesidade é uma doença. Isso mesmo que você ouviu. Se ainda não sabia, fique sabendo. Obesidade é uma doença, não é preguiça, nem é qualquer outro julgamento que você possa já ter feito. E vamos entender também porque algumas pessoas são mais propensas a ganhar peso do que outras, ainda que submetidas ao mesmo tipo de dieta e com o mesmo nível de atividade física. E vamos começar isso agora. Tu estás preparado? Para que ocorra o ganho de peso excessivo no indivíduo, é necessário que haja um balanço energético positivo, ou seja, que eu tenha uma ingesta calórica maior do que o meu gasto energético. Parece simples, né não? Então é só fechar a boca e tá tudo resolvido? Na verdade, nem de longe é tão simples assim. A genética é muito importante no que diz respeito ao risco aumentado ou diminuído de um indivíduo apresentar obesidade ao longo de toda a sua vida. Isto ocorre porque há muitos genes relacionados não só à tendência de um maior ou menor ingesta alimentar. Sim, meus amores, existem genes que aumentam a fome ou que reduzem a saciedade. Também há genes importantes na determinação do nosso gasto energético basal. Por exemplo, existem polimorfismos genéticos associados a uma maior ou menor densidade de receptores adrenérgicos no nosso tecido adiposo e no nosso tecido muscular. E estes podem ser um dos componentes associados não apenas a uma maior taxa metabólica basal, mas também a uma maior ou menor resposta aos medicamentos catecolinérgicos. Também existem genes relacionados, por exemplo, a uma maior ou menor capacidade do indivíduo em armazenar energia na forma de gordura, chamado lipogênese, e também em quebrar o excesso de gordura e liberá-la para a circulação, que é chamado de lipólise. Assim como existem genes envolvidos na capacidade da oxidação do excesso de gordura corporal, que é a beta-oxidação das gorduras. Agora que você já entendeu que a obesidade é uma doença multifatorial, com uma carga genética extremamente importante, vamos entender como ocorre o processo de regulação da ingesta alimentar. O hipotálamo é o grande centro regulador do apetite. É ele que recebe as informações que vêm da periferia, do estômago, do intestino, do tecido adiposo, do fígado, do pâncreas, do sangue, as quais indicam como está o nível de energia do organismo. Assim como ele também utiliza as informações provenientes dos centros cerebrais corticais, como da visão, do olfato, do paladar, da memória e do sistema de recompensa. Todos esses sinais são contabilizados para definir como ficará o estado de fome daquele indivíduo, de modo a manter sempre a homeostase energética. Os principais sinalizadores do nível de energia do nosso organismo são a leptina, a insulina, a grelina, o peptídeo semelhante ao glucagon tipo 1, o GLP-1, que eu sei que vocês já conhecem, a colecistoquinina, o peptídeo YY e o peptídeo liberador da gastrina. Exceto a grelina, vocês pegaram isso, né? Todos os sinalizadores citados têm ação anorexígena. E é no núcleo arqueado do hipotálamo onde tudo tem início, onde todo o processo de regulação da ingesta alimentar tem início. É lá que se encontram os receptores de todos os sinalizadores que nós falamos. É dentro dele onde situam-se os neurônios de primeira ordem, ou seja, aqueles que vão receber o primeiro estímulo e vão encaminhá-lo adiante, fazendo a sinapse com outros grupos de neurônios, chamados neurônios de segunda ordem, que estão situados em outro local. Há dois tipos principais de neurônios de primeira ordem. Os produtores da proopiomelanocortina, que é a PONC, e transcrito regulado pela cocaína e anfetamina, que é o CART, que são responsáveis por ativar a via anorexígena. E o segundo tipo, os neurônios produtores do neuropeptídeo Y, o NPY, e peptídeo relacionado com a GUT, o AGRP, responsáveis por ativar a via orexígena.
sangue de Cristo tem poder, que negócio grego. Decora pelo menos as siglas que abrevia, que facilita a tua vida. Em estados de jejum e de privação de energia, quando a gente está ali morrendo de fome, ocorre a ativação dos neurônios produtores do neuropeptídeo Y e da proteína GUT. Já nos estados pós-prandiais e de riqueza de estoque energético, ocorre a ativação dos neurônios produtores da PONC e da CART. Quando a via anorexígena estimulada, ocorre primariamente a ativação dos neurônios do núcleo arqueado produtores da PONC, que uma vez liberada é metabolizada e produz 3 derivados: o hormônio liberador da corticotrofina, o CRH, que culminará no aumento do ACTH e posteriormente do cortisol, as beta-endorfinas, que se ligam nos receptores opioides do hipotálamo e causam aquela sensação prazerosa, provocando reforço positivo pós-alimentar, e também o hormônio estimulador do melanócito alfa, o alfa-MSH. O estímulo anorexígeno dos neurônios produtores da PONC se dirige então para o núcleo paraventricular do hipotálamo, onde existem neurônios de segunda ordem que expressam os receptores de melanocortina 3 e 4, o MC3R e o MC4R, os quais são receptores da molécula do alfa-MSH, um dos derivados da PONC, lembra? Um daqueles 3 derivados que a gente citou. Uma vez ativados, os receptores MC3R e MC4R são capazes, então, finalmente, de causar a sensação de saciedade no indivíduo. Além disso, os neurônios paraventriculares do hipotálamo são capazes de sintetizar e liberar hormônios catabólicos, como o CRH, a ocitocina e o hormônio liberador da tireotrofina, o TRH, que aumentarão a termogênese e o gasto metabólico do organismo nos estados pós-alimentares. Finalmente, quando a via PONC-CART é ativada, ela envia também uma alça curta inibitória para a via do neuropeptídeo Y e da proteína GUT. Por outro lado, quando a via orexígena é ativada, os neurônios de primeira ordem do núcleo arqueado do hipotálamo, aqueles produtores de neuropeptídeo Y e proteína GUT que vocês não aguentam mais ouvir ou repetindo, enviaram impulso para ativar os neurônios de segunda ordem do núcleo lateral do hipotálamo, que por sua vez secretarão as orexinas A e B, substâncias que estimulam a fome, e o hormônio concentrador da melanina, o MCH, o qual também estimula a fome, além de reduzir o metabolismo e a termogênese. Ocorre ainda a ativação de uma via inibitória curta para a via anorexígena da PONC e da CART. É tudo tão bem controladinho, não é? Tão bonitinho, então por que mesmo assim a gente faz um balanço energético positivo e ganhamos peso excessivamente? Porque são muitos fatores além da predisposição genética, que é extremamente importante, mas também tem a questão dos hábitos de vida. O sedentarismo, tão frequente nos dias de hoje, associado a uma mudança social no papel da alimentação, contribui em grande parte para essa grande epidemia de obesidade que vivemos atualmente. Como assim uma mudança social no papel da alimentação? Que loucura é essa? Eu vou te fazer uma pergunta bem simples. O que te faz comer? Você come apenas quando está com fome ou você come também para obtenção de prazer, de recompensa, de sensação agradável, de alívio de tristeza ou de alívio de ansiedade? Você come um pote de sorvete porque está nervoso estudando para uma prova, aí depois você come outro pote de sorvete para comemorar que foi bem na prova, ou então para descontar a angústia de ter ido mal na prova. Diz aí se tu não se identifica com isso. É ou não é desse jeito? O alimento deixou de ter uma função meramente nutritiva para ter vários outros tipos de funções. Função social, função psiquiátrica, função recreativa. E quanto mais a gente come, mais peso a gente ganha, aumenta mais ainda a citocina inflamatória, começa a desenvolver uma resistência hipotalâmica aos vários sinalizadores de apetite com ação anorexígena que a gente viu, como a leptina, a insulina. Mais atrapalhada ainda fica a nossa homeostase energética e mais a gente ganha peso e começa a aparecer várias doenças secundárias à obesidade, hipertensão, diabetes, esteatose hepática, apneia do sono, e aí você passa a não dormir bem porque você tem apneia do sono, e aí você não dorme bem, você acorda indisposto, acorda cansado, fica mais difícil de fazer exercício, fica mais sedentário, e tu percebe que é um ciclo infinito
é um ciclo infinito e cada vez mais difícil de tratar. Então, que fique bem claro o recado hoje para vocês. A obesidade é uma doença que precisa ser tratada como qualquer outra doença crônica, sem preconceitos e sem julgamentos. E tratar a obesidade não significa ficar magro. Ficou confuso? Então guarda essa frase porque ela vai ser assunto para outro dia e não vai ser hoje. Ficou dúvida? Mande pra gente, escreva recadinho, não deixe de seguir no nosso canal e de compartilhar os nossos vídeos com os coleguinhas.